Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Rômulo Matias na área. Bom, então na nossa aula de hoje, dando continuidade ao estudo de Língua Portuguesa 2, ao estudo de sintaxe, vamos aqui abordar um dos principais estudos, o que diz respeito à Língua Portuguesa 2, essa divisão quanto ao estudo da gramática, quanto ao estudo de sintaxe. Então vamos aí iniciar os estudos do período composto, certo? Bom, vamos aqui retomar alguns conceitos sobre o período. O que é o período, galera? O período é todo enunciado constituído por meio de orações, certo? Então, por conta disso, o período acaba classificando-se em simples ou em composto. Lembre-se de que todo o período simples ele equivale a uma oração absoluta. Então, quando a gente pensa no período simples, a gente acaba percebendo que, como ele é uma oração absoluta, toda a oração é constituída por termos, não é verdade? Então, você estudou o sujeito, você estudou os complementos verbais, você estudou o complemento nominal, você estudou os termos acessórios, quer dizer, você, de uma maneira geral, estudou os termos constituintes de uma oração. Então, todo o período simples, ele obrigatoriamente é constituído por termos constituintes, a exemplo dos citados, não é verdade? E o período composto? O que é o período composto? O período composto é aquele constituído por mais de uma oração, ou seja, eu posso ter duas ou mais orações constituindo um enunciado. Daí de sua estrutura ser muito complexa quando comparada ao estudo do período simples, certo? Por quê? Já que o período composto ele é constituído por duas ou mais orações, essas orações vão manter entre si relações lógicas, ou seja, as orações dentro de um período composto, elas podem manter relações de coordenação, elas também podem manter relações de subordinação ou ainda uma relação muito mais complexa, que a gente chama mista. Um período também ele pode ser misto, quando eu encontro nesse mesmo período coordenação junto à subordinação. Daí a necessidade de estudarmos de uma maneira complexa e aprofundada o período composto, porque eu sei que todo período composto ele é construído por meio de orações e essas orações poderão ser coordenadas e subordinadas. Tranquilo? Vamos agora reconhecer o período composto e os tipos de relação que eu acabo percebendo dentro dele? Vamos ao primeiro exemplo. Bom, você tem o seguinte, o avião ligou, andou, correu e decolou. Tranquilo? Então você tem esse exemplo aí. Agora perceba o seguinte, se caísse na prova para você classificar, identificar esse período como simples ou composto, o que você iria marcar? Bom, primeira coisa, Rômulo, como eu reconheço o tipo de período, a classificação do período, se ele é simples ou composto? Simples equivale a uma única oração, dita como absoluta. Composto, duas ou mais orações. E qual é a principal palavra de uma oração? É o verbo. Então você vai, na verdade, contabilizar a quantidade de orações, contabilizando a quantidade de verbos. Por exemplo, se em um período existirem 1 trilhão de verbos, desconsiderem as locuções verbais, haverá, consequentemente, quantas orações? 1 trilhão de orações, certo? Então é desta maneira que você vai contabilizar a quantidade de orações, contabilizando os verbos. Então quando você lê, o avião ligou, o avião andou, o avião correu e o avião decolou, você percebe uma série de ações feitas por um mesmo agente, por um mesmo sujeito. No caso, o que é quem? O avião, certo? Então você tem, vamos ao quadro, você tem um verbo, dois verbos, três verbos, quatro verbos. Ligou, andou, correu, decolou. 4 verbos significa dizer que existem
4 orações. Então, eu consigo classificar esse período como composto. Tá legal? Se esse período é o composto, as orações que o compõem mantêm entre si relações. Então, há entre essas orações uma relação de coordenação ou há uma relação de subordinação. Tranquilo? Tá legal? Para a gente perceber que tipo de relação existe entre essas orações, é muito importante dividir essas orações, separá-las. Então, uma dica muito valiosa que eu dou a vocês é que vocês, de alguma maneira, tentem separar, dividir essas orações, seguindo um passo a passo para que você possa bem classificá-las, tá legal? Quanto ao tipo delas. Vamos lá, então onde está a primeira oração? Uma oração, lembre-se, tem que ter o sujeito. Aliás, uma oração, lembre-se, corrigindo, melhor dizendo, toda oração tem que ter o sentido completo. Então, por meio dessa noção, você acaba sabendo dividi-las, tudo bem? Então, onde está a primeira oração? O avião ligou. É a nossa primeira oração. E para eu separar a primeira da segunda, vamos utilizar a barra. Então, ó, o avião ligou, joga uma barra aqui. Certo? Quem andou? Esse mesmo avião. Então, você tem um sentido completo, ó. Então, joga uma barra antes da vírgula. Sempre antes da vírgula, certo? A terceira oração, quem correu? Esse mesmo avião, que é o sujeito. Então, antes do E, joga uma barra aí. E a última oração, E decolou. Então, eu percebo que há 4 verbos, há 4 orações. Tranquilo? Vamos agora aqui numerar essas orações. Então, essa aqui vai ser a primeira. Oração 1, oração 2, 3 e a quarta oração. Tranquilo? Então, note, há um aparato gramatical que acaba separando e ao mesmo tempo enumerando essas orações. Percebeu aí? A vírgula, né? Aí, ó, um vale-brinde para vocês aí, ó. Um dos usos da vírgula, ó, separar, enumerar orações de determinado tipo, que a gente vai ver agora. Preste atenção, se são orações, elas mantêm uma relação lógica entre si. E que tipo de relação lógica essas orações mantêm entre si? Veja bem, você não poderia falar tranquilamente que o avião ligou? Ponto. Não poderia? Não teria sentido completo? Você não poderia falar tranquilamente que esse mesmo avião andou? Ponto. Não teria sentido completo? Você não poderia falar que também esse avião correu? Ponto. Não teria um sentido completo? Você não poderia falar que esse mesmo avião decolou? Ponto. Também não teria um sentido completo? O que isso significa dizer? Essas 4 orações, embora estejam enumeradas dentro de uma ordem, dentro de uma sequência, dentro do que a gente chama de evento gradativo, isso aqui é uma gradação, elas possuem sentido completo. Isso significa dizer que uma, para existir, não depende da outra. Na verdade, elas constroem uma relação amistosa, são amigas, porque elas acabam criando essa coerência, essa noção gradativa do que o avião tem que fazer. Para o avião decolar, antes de tudo, ele tem que ser ligado. Para o avião decolar, depois de ser ligado, ele tem que andar, se movimentar. Para o avião decolar, depois dele andar, ele tem que ganhar o quê? Força, ele tem que correr até ele conseguir decolar. Então, na verdade, essas 4 orações aí, 1 a 4, você tem orações coordenadas. Tá legal? Então você tem aí um período constituído por 4 orações que mantém entre si uma relação
de coordenação. Beleza? Legal? Só a título de curiosidade. Temos de 1 a 3 determinado tipo de oração coordenada, que será chamada de assindética, porque elas não são introduzidas por conector, conectivo, conjunção. Já a quarta oração, e decolou, notem que ela é introduzida por um conector, pelo elemento e, que é um conectivo aditivo. Ele acaba construindo a relação de adição entre as ideias. Então, por isso, esta quarta oração coordenada será classificada sintaticamente como aditiva. Essas classificações, fiquem tranquilos por hora, que veremos num próximo encontro, numa próxima oportunidade, tudo bem? Mas o importante por hora é você reconhecer que esse período composto por orações acaba se construindo, né, uma relação de coordenação entre as ideias. Então, chegamos ao conceito de coordenação. Coordenação ocorre, a coordenação entre as ideias ocorre quando as orações mantêm entre si uma relação de independência sintática, ou seja, uma oração não depende da existência da outra para ter o seu sentido. Por quê? Porque toda oração coordenada, anote aí, isso é muito importante, eu vou botar para cá, certo? Toda oração coordenada, ela terá o sentido completo, tudo bem? Se elas são sintaticamente dependentes, é porque elas têm o sentido completo. Por isso que não precisam de outras para completarem o seu sentido. É interessante utilizarmos um período composto por orações coordenadas, porque elas acabam atribuindo ao período mais coerência, certo? Por exemplo, aqui, essa ideia gradativa foi construída por meio do uso de orações coordenadas. Legal isso, né? Poderia vir cair na sua prova. Houve aqui uma gradação do tipo crescente. Legal? Gostou, né? Bom, então aí chegamos ao esquema do período composto por coordenação. Ou seja, se as orações mantêm uma relação de independência sintática, porque elas têm um sentido completo, significa dizer que cada oração está relacionada à outra dentro de uma relação amistosa. Olha lá, ó, eu projetei essas 4 orações aqui, ó, que formaram um período coordenativo dentro de um esquema. O que isso significa dizer? Que a primeira oração, o avião ligou, olha lá, ó, está relacionada de maneira amistosa com a segunda, no caso o avião andou, assim como a segunda oração, o avião andou, está relacionada amistosamente com a primeira, o avião ligou. E assim sucessivamente, né? A segunda está relacionada amistosamente com a terceira, assim como a terceira está relacionada amistosamente com a segunda. A terceira oração está relacionada amistosamente com a quarta, assim como a quarta está relacionada com a terceira de maneira amistosa, promovendo o efeito, como vimos, gradativo. Legal? Fica a dica aí, dá aquela printada para você se ligar nesse esquema aí coordenativo. Legal? Agora, outro exemplo aqui, de outra relação. O diretor anunciou que haverá aula. Bom, vamos primeiro avaliar se é um período simples ou composto, certo? Vamos lá, vamos caçar os verbos. Quantos verbos há ali? 2. Então, temos a forma verbal anunciou, temos a forma verbal anunciou e temos a forma verbal haverá. 2 verbos, quantas orações? 2 orações. Então, essas orações acabam constituindo um período composto. E esse período composto, por ter 2 orações, ele terá algum tipo de relação lógica, ou de coordenação, ou de subordinação, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, separar essas orações. Lembre-se, uma oração tem que ter o sentido
completo. Então, onde está a primeira oração? O diretor anunciou. Alguém anuncia algo, não é verdade? Então, ó, vamos jogar a barra depois do verbo anunciou. O diretor, barra, anunciou. Então, é a primeira oração. Se essa aqui é a primeira oração, você só pode ter que haverá aula como a segunda oração. Tranquilo? Legal. Então, você aí separou as orações desse período composto aí. Agora, você tem que perceber que tipo de relação existe entre a segunda e a primeira orações. Não é verdade? Enquanto que aqui existe uma relação amistosa entre as orações, será se essa relação amistosa também é observada entre aquelas duas orações? Não, né? Por que não? Preste atenção nesse verbo anunciou. Esse verbo, ele é transitivo. Esse verbo, ele exige obrigatoriamente um complemento, não é verdade? Por quê? Qual é a cena básica do verbo anunciar? Alguém anuncia algo. Alguém anuncia alguma coisa. Então, significa dizer que a primeira oração não tem um sentido completo, porque ela foi construída por meio de um verbo transitivo direto, certo? Verbo transitivo direto é aquele que exige o quê? Objeto direto. Então, onde está o objeto direto do primeiro verbo ali, da primeira oração? Está na outra. Ou seja, a oração que haverá aula, ela funciona como o objeto direto. Ela funciona como o objeto direto da primeira oração. Esta oração necessita de um complemento para completar o sentido do seu verbo, e a segunda oração só existe por conta da primeira. Então, há entre 1 e 2 uma relação de quê? Subordinação. Tudo bem? Ou seja, vou colocar aqui ao lado, entre 1 e 2, diferentemente desse período aqui, a oração subordinada. Se há oração subordinada, é porque esse período aí, eu observo que esse período constrói uma relação de subordinação. Ou seja, galera, a segunda oração está subordinada à primeira. E a primeira subordina a segunda a partir do momento em que desempenha uma função sintática sobre a segunda oração. Então, chegamos ao conceito de subordinação. Enquanto que na coordenação as orações mantêm entre si uma relação de independência sintática, porque elas têm um sentido completo, tá legal? Dentro de um período composto por subordinação, as orações, por outro lado, mantêm entre si uma relação de dependência hierárquica. Por quê? Porque você vai ter uma oração conhecida como principal, no caso esta, vou até salientar aqui essa ideia, vou chamar de OP. Essa primeira oração será a principal. A oração principal, ela vai exercer na outra, na subordinada, uma determinada função sintática, no caso aqui, de objeto direto. Então, você vai ter uma relação de quê? De dependência hierárquica. Uma manda na outra. Pensa numa empresa, observe esse esquema aqui, ó. Pense numa empresa. Ou melhor, pensa na vida militar. Como são as relações dentro do militarismo?
As relações dentro do militarismo são construídas em torno de quê? Da hierarquia, certo? Você, por exemplo, pode ter um sargento com 50 anos de idade e você pode ter um tenente, por exemplo, que tenha 30 anos de idade. Quem manda mais? Independente do tempo de vida ou da experiência, o que manda, o fator que manda é a hierarquia. O tenente manda muito mais, ele tem muito mais hierarquia do que o sargento. Então, esse tipo de relação análoga ao militarismo, ela pode ser encontrada aqui, né, no conceito de subordinação. Então, temos aqui uma pirâmide. Quem é que está no topo dessa pirâmide? A primeira oração, a oração principal, certo? Por quê? Porque ela acaba subordinando a segunda oração, enquanto que a segunda oração acaba estando subordinada à primeira oração. Bacana isso, né? Então dá aquela printada aí para você se ligar nessas ideias sobre coordenação e subordinação e vice-versa. Legal? Vamos agora aqui aprender como um período misto ele é constituído. Vem comigo. Bom, galera, então dando continuidade aqui ao estudo do período composto, né, se tratando do tipo de relação que ele possa vir a ter lógica, chegamos então a esse exemplo aqui, né, um tanto quanto inusitado, um tanto quanto complexo, porque você acaba percebendo aí um relacionamento muito diversificado entre as orações que acabam constituindo esse período, né? Então vamos ler assim esse período aí. O aluno comunicou a todos que não haveria aula, porém não sabia o motivo. Bom, então é muito importante você detectar de que maneira esse período foi constituído, né? Então, ele pode ser constituído por uma única oração ou por mais de uma oração, remontando a ideia de ser composto, não é verdade? Então você vai constatar a classificação dele, né? Aliás, encontrando o verbo. Então quais são os verbos aí? Olha lá, ó. Você tem um verbo comunicou. Você tem um verbo haveria. Você tem um verbo sabia. Então, 3 verbos. Quantas orações? 3 orações. Então, você constata que este período, na verdade, ele é o quê? Composto. Um período, aliás, muito composto, muito complexo, né? Porque ele acaba sendo constituído por meio de 3 orações. Vamos seguir agora aquele passo a passo. Primeira coisa, separar essas orações e depois enumerar essas orações para você perceber a relação que elas mantêm entre si. Lembre-se de que uma oração tem um sentido completo. Vamos lá. A primeira oração, onde está? O aluno comunicou. Alguém comunica algo. Quem comunicou? O aluno. O aluno comunicou alguma coisa a alguém. O aluno comunicou a quem? A todos. Então, ali está a primeira oração. Então, vamos colocar aqui a nossa barra depois da palavra todos. Tudo bem? E já vamos enumerar essa oração aí. Vamos enumerar. Então, logo o número 1 aqui, ó. 1. Tranquilo? Bom, então a próxima oração. O aluno comunicou a todos algo. O aluno comunicou a todos o quê? Que não haveria aula. Então, temos ali a nossa segunda oração. Uma barra aqui antes da vírgula. Tá legal? Então, a segunda oração é essa aqui. Certo? E a terceira oração, óbvio, é essa aqui, né? Porém, não sabia o motivo. Aqui é a nossa terceira oração. Agora vamos perceber as relações existentes entre essas orações. Bom, que tipo de relação existe entre a primeira e a segunda orações? Vamos lá. Alguém comunica alguma coisa a alguém. Então, o verbo comunicou, pessoal, ele é, na verdade, transitivo direto e indireto. Não é verdade? Alguém comunica alguma coisa a alguém. Eu sei quem foi, na verdade, quem receberam, na verdade, a comunicação. Ou seja, a todos.
Agora, o que foi comunicado, eu não sei na primeira oração. Tranquilo? Então, eu sei o objeto indireto, que é esse cara aqui, que ele foi projetado na primeira oração, mas o objeto direto do verbo comunicou não está na primeira oração. Na verdade, é a segunda oração que acaba completando o sentido do verbo comunicou. Então, a segunda oração, ela vai funcionar como o objeto direto da primeira, completando o sentido dela. Ou seja, entre 1 e 2 existe a relação de quê? Dependência hierárquica. Então, existe uma relação de subordinação. Você tem aqui uma oração principal, no caso, o aluno comunicou a todos, desempenhando uma função sintática na segunda, no caso de objeto direto, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, entre 1 e 2, você tem uma relação de subordinação. Mas não para por aqui, né? Porque sabemos que existe uma terceira oração. Engraçado, né? Porque essa terceira oração ela foi introduzida por uma palavrinha. O porém, que é um conector adversativo. Então, que tipo de oração acaba sendo introduzida por essa mesma conjunção? Oração coordenada do tipo adversativa. Então, na verdade, a terceira oração, ela funciona como coordenada. Ou seja, ela constrói dentro desse período uma relação de coordenação. Tá legal? Quando você soma subordinação mais coordenação, é igual a período misto. Período misto. Aí, ó. E aí chegamos ao conceito de período misto. Quando ocorre o período misto? Quando há, no mesmo período, relação de coordenação e também de subordinação entre as orações. Tá legal? Tranquilo? Então dá aquela printada para você não se esquecer desse detalhe, tá? Que é um tipo de período muito complexo que costuma aparecer muito nas provas de concurso militar. Beleza? Foi aí? Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado da aula. Lembre-se sempre de que o segredo é continuar praticando. No mais é isso. Um abraço. Até a próxima.